Olá, eu sou o professor Christian e hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa quantitativa de uma forma bastante geral, né? É interessante ter essa conversa, tá? Porque os métodos que se utilizam nas pesquisas estão evoluindo, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem tido uma predominância histórica da pesquisa qualitativa, né? Métodos qualitativos realmente têm sido mais comuns no Brasil nos últimos, talvez, 30 anos, né? Por quê, principalmente? Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande, principalmente relacionada no início ao acesso aos próprios computadores, né? A prevalência da pesquisa qualitativa no Brasil nas áreas, né, mais relacionadas às ciências sociais aplicadas, ela está muito relacionada à dificuldade que a gente tinha de ter acesso à estatística, a computadores, mas a gente não tem mais essa dificuldade, né? Você não precisa mais daqueles computadores gigantescos para rodar uma estatística. Por isso que nos últimos, talvez, né, 10, 15 anos, principalmente na pesquisa em administração, a gente tem tido um pouco mais de pesquisas quantitativas, né? E os mesmos métodos, né, que se utiliza talvez em administração, que é a minha área, se utilizam também, né, em turismo, em comunicação, em todas essas outras áreas. E a gente vai falar um pouco desse tipo de pesquisa. Então vamos lá. Primeiro, né, quando que a gente parte para um método quantitativo, tá? Essa é a principal questão, né? Não é todo tipo de questão de pesquisa que leva para um método quantitativo. Alguns diriam que os métodos quantitativos eles se adequam mais quando a nossa pesquisa ela quer saber coisas como quais os efeitos de X sobre Y, né? Quais os efeitos desse negócio aqui sobre outro negócio aqui. Eu acho que é um pouco mais abrangente, a gente consegue explorar bastante as questões mais profundas, até mesmo com métodos quantitativos. O pessoal qualitativo fala que pesquisa quantitativa não serve para analisar questões a fundo. Eu acho que isso não condiz, na verdade, com a realidade, porque você consegue ter uma análise bastante granular mesmo com pesquisa quantitativa também, tá? Mas vai depender muito daquilo que você quer ver, né? Dependendo daquilo que você está olhando, métodos quantitativos não servem tão bem. Por exemplo, se você vai analisar questões relacionadas com arte, né? A arte é um negócio muito subjetivo, sabe? Muito complicado você colocar métodos quantitativos em arte, né? Por quê? Porque é difícil você dizer o que é mais, o que é menos, né? Fora alguns casos. Essas questões mais subjetivas são complicadas de se fazer com métodos quantitativos, enquanto as questões mais objetivas são mais fáceis de lidar utilizando métodos quantitativos, né? Então vamos lá, qual que é a principal base que a gente tem para o desenvolvimento de pesquisa utilizando métodos quantitativos? A base de tudo é aquilo que a gente chama de regressão linear, tá? Uma regressão linear, né, nada mais é do que uma função y igual a x mais b, tá? Todo mundo aqui aprendeu isso no ensino médio, né? Mas veja, você tem x e tem um y, né? Você quer descobrir o y a partir de um x. Então, aí a gente já começa a traçar uma das principais funções que a gente tem dos métodos quantitativos, que é estabelecer relações entre duas variáveis. A gente geralmente vai ter, né, essas duas variáveis da seguinte forma, né? Você tem um x e tem um y, certo? Vamos
Né? Vamos começar a pensar nessa relação aqui. Você tem o x e tem o y. Bom, o que seria... O que poderia ser o nosso y? O y é aquilo que a gente chama de variável dependente. Uma variável dependente é aquilo que a gente quer descobrir, aquilo que a gente quer entender o que alguma coisa exerce poder sobre ela, né? O que alguma coisa exerce uma força sobre ela, um efeito sobre ela. É o nosso destino. Então, por exemplo, hoje, uma variável... vamos pensar numa variável dependente. Vendas de sorvete. Pô, vendas de sorvete, né? Se a minha variável y é igual a vendas de sorvete, né? O que poderia ser uma variável x para a gente tentar relacionar as vendas de sorvete? Calor? Claro. X igual a calor. Ok. Então a gente tem, né? Duas variáveis aqui. Variável x e variável y. O que a gente pode fazer é traçar uma hipótese, né? O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma possibilidade, é uma proposta, né? Uma possibilidade conceitual ali de que exista uma relação entre duas variáveis. Aqui a gente teria, né, que a venda de sorvete, né, poderia ser a hipótese 1, né? Com a venda de sorvete está diretamente relacionada ao calor. Venda de sorvete está diretamente relacionada ao calor. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que quando aumenta o calor, vai aumentar a venda de sorvete, certo? É a variável independente, que é o nosso x, né? Certo? Calor é a nossa variável independente. Por quê? Porque ela não depende da venda de sorvete. Essa relação ela é unidirecional, isso quer dizer, ela só vai do calor para a venda de sorvete. Ela não vai da venda de sorvete para o calor, né? Porque a gente pode vender quanto sorvete a gente quiser, o calor não vai aumentar. Por isso que, né? A variável y, no caso, né, é a venda de sorvete e a variável x é o calor. E essas duas coisas estão diretamente relacionadas. Bacana, né? Aqui está o principal que a gente tem que entender sobre pesquisa quantitativa. Primeiro, a gente propõe uma relação, certo? Né? Uma hipótese, né? Venda de sorvetes está diretamente relacionada ao calor. Essa é uma hipótese direta, né? Como é que a gente representaria isso aqui de uma forma conceitual, né? Talvez aqui assim, né? A gente diria que o calor, né, influencia positivamente, certo? Né? A venda de sorvete. Muito bem. Né? Aqui poderia ser a nossa H1, né? O
que mais poderia influenciar a venda de sorvete? Final de semana, férias. Pode ser, né? Como é que eu... Férias prolongadas, sei lá. Poderia ser a venda de sorvetes num ano, né? Olha, se a gente está começando a traçar uma coisa interessante, né? Se a gente olha para um horizonte temporal, por exemplo, né? O que eu vou pegar? Eu vou pegar toda a venda de sorvetes no estado de Santa Catarina no ano de 2019, porque 2020 é um ano muito complicado para se fazer pesquisa. Bom, né? Quanto maior, ou melhor, não, ao longo de 2019 não. A melhor forma de fazer isso era pegar um horizonte temporal de uns 10 anos. Aí você vai ter bem certinho, porque você tem o número, né? As vendas de sorvete em cada um dos anos. Se, né? Quanto maior for a temperatura média, então, né? O calor, a temperatura média em cada ano, maior vai ser a venda de sorvetes naquele ano. Uma outra coisa que a gente poderia traçar é o número de dias trabalhados, né? Bom, quanto maior o número de dias trabalhados, isso quer dizer, a gente conta, né? O número de dias úteis, o número de dias excluindo os dias que foram feriados. Isso varia um pouco de ano para ano, porque tem ano que é bissexto, tem ano que... tem ano onde os feriados caem nos domingos, né? Quanto maior o número de dias trabalhados, o que acontece com a venda de sorvetes? Ela cai, porque se a gente trabalhou mais em um ano, a gente teve menos dias de folga, certo? Se a gente teve menos dias de folga, a gente teve menos oportunidade de tomar sorvete na praia. Então, né? H2 é uma relação negativa. Quanto maior o número de dias trabalhados, menor as vendas de sorvete naquele ano. Essa é uma relação negativa. Veja, o calor ele está diretamente relacionado. As vendas de sorvete estão inversamente relacionadas, estão negativamente relacionadas. Quando um aumenta, o outro diminui. Já o calor, quando um aumenta, o outro aumenta, né? Quando as coisas estão diretamente relacionadas, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando elas estão negativamente relacionadas, quando uma aumenta, a outra diminui. Agora, a gente pode ter uma hipótese de que não existe uma relação? Sei lá, uma hipótese do tipo, não existe relação entre o consumo de café e o consumo de sorvete. Dá para ter uma hipótese assim? Não. Conceitualmente não dá, tá? Às vezes você pode até ver na literatura alguma coisa dizendo que, né, alguma hipótese, algum journal por aí, mas conceitualmente você não pode provar que uma coisa não existe. Eu vou provar. Eu vou provar que você não pode provar. Vamos lá. Cíntia. Papai Noel existe. Me prova que não existe. Vamos lá, me prova. Alguém me prova que Papai Noel não existe. Ele não foi no último ano lá em casa. Ah, mas não foi na tua casa. Alguém pode falar, eu fui no Polo Norte e não encontrei. Ah, mas você não procurou direito. É muito difícil provar que não existe alguma coisa. Inclusive, é muito difícil provar que não existe uma relação entre a coisa A e a coisa B. Tá? A gente geralmente só consegue provar que as coisas existem. A gente não consegue provar que as coisas não existem, por via de regra. Né? Fora, sei lá, alguma exceção muito maluca. Né? Existem alguns outros tipos de hipótese que a gente pode fazer. Né? A hipótese, por exemplo,
a gente pode ter hipóteses em formato de sino, que a gente chama, né? Onde a variável x vai influenciar a variável y de uma forma não linear, né? Mas isso aqui é um pouquinho mais avançado. Mas dá para fazer também. Como é que funciona, né? Bom, a coisa se comporta como um sino, né? Isso quer dizer, né? Digamos, quando, né? Aqui pode ser felicidade, né? E aqui renda, né? O cara tem, não sei se isso é verdade, mas a gente ouve por aí, né? Que dinheiro não traz felicidade? Não, eu acho que sim, de certa forma, né? O cara, se ele não tem nenhuma renda, é complicado ser feliz, porque a vida é muito difícil para quem não tem nenhuma renda, né? Até que chega num ponto ótimo. Nesse ponto, o cara tá feliz, tá bacana, né? A renda dele traz, deixa ele viver de uma forma plena e tudo mais. Só que digamos que chega um ponto em que a pessoa tem tanto dinheiro que ela não sente mais, sei lá, vontade de correr atrás das coisas na vida e tal, isso gera uma depressão, né? Então, essa seria uma possibilidade de uma relação ensino, tá? Dá para testar isso, tá? Não é nada difícil de se testar, na verdade, né? É só uma equaçãozinha a mais que a gente faz. E pode ter, por exemplo, né, aquilo que a gente chama de relação em U, né? Pegar economias de escala, certo? Y é o valor unitário que você está gastando para fazer alguma coisa. Digamos, eu vou fazer hambúrgueres, certo? Na minha hamburgueria. Se eu for fazer um hambúrguer na minha hamburgueria, meu Deus, para fazer aquele um hambúrguer, eu vou ter que comprar as coisas, contratar as pessoas, meu custo vai ser bem alto. Agora, eu faço 2 hambúrgueres, começa a cair. 3, 10, 20, 1000, meus custos caem, né? Até o momento em que a gente tem uma coisa que a gente chama de deseconomias de escala, né? Não, tem que produzir tanto que as pessoas começam a errar, queimar os hambúrgueres, as coisas começam a dar tudo errado, então os custos unitários voltam a subir. Isso aqui é o que a gente chama, né, de relação em U. Porque faz um U. Né? Esse é o quarto tipo de hipótese que a gente geralmente pode ter, assim. Olhando para as hipóteses, fica um pouco mais fácil a gente pensar em pesquisa quantitativa. Porque aí a gente não pega, joga um monte de coisa e depois tenta caçar aonde que tem ali uma relação. A gente já sai com as relações traçadas, né? Eu quero descobrir felicidade. Bom, daí eu vou olhar, o que vai influenciar a felicidade? O consumo de sorvetes talvez influencie a felicidade, né? Pode ser alguma relação assim, a gente já parte da relação. E da onde que a gente parte da relação para essas hipóteses? Aí a gente parte da teoria. A gente primeiro olha para a teoria, a gente fala, o que a gente pode trazer de uma relação interessante nessa, né, que vai trazer uma contribuição teórica para essa teoria, né? Se vocês forem pensar, a maioria das coisas, elas são relações, tá? Não é tão complicado assim. Aí também, assim, por exemplo, se vocês olharem para os estudos, né, internacionais, uma boa forma de fazer isso é ver o que se fez em outros estudos, né, e combinar essas hipóteses. O cara utilizou uma variável independente que nunca foi relacionada com essa variável dependente, mas tem um motivo lógico por que essas coisas estariam relacionadas. Isso é uma ótima forma, né? É uma ótima relação.
Essa, para mim, é uma das melhores formas de fazer um estudo, sabe? Você pega, busca as variáveis independentes, né? Nos estudos que já tratam sobre um assunto e relaciona com a variável dependente que você quer, que você tem interesse, né? Para mim, essa é uma das melhores formas de se fazer assim. Uma outra forma de trabalhar é testar as hipóteses que já foram confirmadas em outro estudo num cenário, por exemplo, vou testar no cenário brasileiro, já que isso nunca foi testado no cenário brasileiro. Na minha opinião, isso é bacana para TCC de graduação, por exemplo, né? Que a gente tem ali já um desenvolvimento conceitual bastante grande e a gente vai aplicar a mesma coisa no contexto brasileiro, né? Porém, se a gente está trabalhando ali com mestrado, doutorado, etc., aí é muito difícil de se fazer isso, de se fazer isso funcionar, assim. E o pessoal tem uma reticência bastante grande, pelo menos na minha área, em apenas deslocar o estudo de lugar, né? Mas para a graduação é muito bacana, tá? É muito bacana pegar uma hipótese que já foi testada em outro contexto e testar no contexto brasileiro, por exemplo. Esse é o cerne da coisa. Tanto que, assim, por exemplo, quando eu vou fazer estudos de TCC ou dissertação de mestrado que eu oriento, o que eu geralmente tento traçar é essas relações diretamente nos objetivos específicos. Tá? Você tem ali, o objetivo geral é analisar quais os aspectos econômicos que influenciam na felicidade. Ok. Aí, quais vão ser os específicos? Bom, você já pode colocar nos específicos as hipóteses que você vai analisar. Para isso nós vamos analisar se a renda influencia na felicidade. Aliás, o objetivo específico número 1 é analisar qual o efeito da renda sobre a felicidade, analisar qual o efeito da escolaridade sobre a felicidade e analisar, qual o efeito da composição da família, quantas pessoas tem na família sobre a felicidade. Pronto, você já tem um estudo, sabe? Traçando algumas relações, né? É assim que a gente funciona no pensamento quantitativo, tá? É sempre traçando uma relação entre a variável x e a variável y. Escolha suas variáveis x e y aí. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma porque a gente tem um norte bem definido. Aquela coisa. Pesquisas exploratórias, Eu acho bacana a pesquisa exploratória, mas não tanto para métodos quantitativos, porque geralmente quando a gente está trabalhando com métodos quantitativos, quando a gente vai traçar o questionário e levar o questionário a campo, a gente já tem que ter uma noção muito boa de quais testes que a gente vai fazer. Senão a gente pode chegar depois com o questionário pronto e não saber direito e pensar, não, poxa, mas eu tinha que ter incluído tal questão ali. Ou, poxa, eu perguntei aqui uma bateria inteira de questões que, na verdade, acho que a gente não vai precisar usar. Porque, lógico, isso é exploratório, a gente faz, coleta geralmente mais dados do que a gente precisa, só que é mais fácil para o pesquisador definir a priori quais são os testes que ele vai fazer, geralmente. Há exceções, lógico, para tudo há sempre exceções. Muito bem, isso é a base da pesquisa quantitativa, Alguma pergunta sobre hipóteses? As hipóteses saem da teoria. Saem da teoria.
saem da teoria e tem uma coisa muito importante, tá? Que assim, tem gente que fala que para você traçar uma hipótese, né, você precisa ter alguém que já tenha feito esse teste, sei lá. Né, eu quero traçar a hipótese ali entre renda e felicidade. Ah, não, mas a hipótese A, sei lá, a hipótese 1, ela estabelece que há uma relação positiva entre renda e felicidade de acordo com o estudo já feito por tal cara. Só que se esse tal cara já fez esse estudo, por que tu está fazendo? Ele já fez. Você não precisa fazer. Não tem contribuição grande aí. Talvez, né, se você deslocou num TCC, né, deslocou para a realidade brasileira e tem principalmente se tem assim se tem uma razão, né, por que no Brasil seria diferente, aí é interessante. Mas só traçar uma hipótese e testar essa hipótese porque sim, não é uma boa. Por que a gente faz as hipóteses? Porque tem um porquê, tá? Tem alguma relação ali que tem um motivo de existir. Por que a renda aumentaria a felicidade? Aí você vai fazer o quê? Você vai argumentar o porquê dessa hipótese, né? Você vai trazer... Antes de apresentar a hipótese, você começa a argumentar. Olha, pessoas com renda muito baixa vão ter um problema relacionado à felicidade, porque elas vão estar muito... vão utilizar muito da sua energia para poder sobreviver e tal, não vão ter tempo e, né, vontade para... Você começa a argumentar. Tanto que assim, se você olhar em alguns estudos, não sei se isso vai... Se você olhar em alguns estudos, e essa, na minha opinião, é a melhor forma de você trabalhar com hipóteses, tá? Você vai ver um parágrafo aqui. Lembre-se, um parágrafo, né? Ele precisa ter pelo menos umas 3 frases, né? Senão não é um parágrafo, é qualquer outra coisa menos um parágrafo. E depois do parágrafo você vai ter, né? H1, 2 pontos, né? Tal coisa tem uma relação com a coisa tal. Essa é uma ótima forma de se fazer. Por quê? O que você faz nesse parágrafo anterior aqui? Você argumenta por que tem aquela relação. Você não pode jogar as hipóteses do nada, né? Você argumenta, olha, tem uma relação entre o consumo de sorvetes e o calor, porque as pessoas estarão mais dispostas a diminuir a temperatura corporal usando sorvetes quando está quente do que quando está frio. Né? Esse é um argumento. Né? Você traça ali uns 3, 4 argumentos que vão suportar a tua hipótese, vão dar suporte para ela. Sem esses argumentos, a tua hipótese é apenas uma conjectura, sei lá, qualquer outra coisa. Outra coisa importante, aonde se coloca as hipóteses? A gente coloca as hipóteses antes do método, depois da revisão de literatura. A gente cria uma seção de hipóteses, no melhor dos casos. Né? Ali, às vezes o pessoal usa desenvolvimento conceitual e hipóteses. Perfeito. Aí lá você faz, né, a argumentação da hipótese, hipótese. Argumentação da hipótese, hipótese. Eu quero fazer na revisão de literatura. Pelo menos escreve revisão de literatura e desenvolvimento conceitual, ou revisão de literatura e hipóteses, né? Pode ser também. Tudo bem, desde que você não coloque as hipóteses na introdução, ou no método, ou nos resultados, para mim tá bom. Tá? Hipótese não pode ir no método, tá? Simplesmente não pode, não tem sentido, porque não é método, tu não está fazendo, né?
Não está mostrando como tu fez? Sobre hipóteses é mais ou menos isso. Alguma dúvida? É isso, né? Tá bom. Aí, quais são os principais elementos que a gente espera encontrar num estudo quantitativo? Primeiro, né? Lógico, as hipóteses e tal. Mas depois, né? Quais são os tratamentos, né? As coisas estatísticas que a gente espera ver, né? Primeiro, vamos olhar para o método. No método, eu gosto de dividir assim três partes. Questionário ou origem dos dados, né? Que é onde você vai apresentar o teu questionário e as variáveis de onde que vieram, né? Se veio de uma escala já validada, por exemplo. Essa é a ideia, né? Você vai apresentar as escalas. Se for um trabalho com dados secundários, por exemplo, você vai apresentar, né, as tuas variáveis. Né? Aqui a gente faz muito questionário, mas pode ser, né? Barra. Vou fazer barra aqui, né? Variáveis. Né? Ali você mostra, primeiro, qual que é a tua variável dependente, né? Depois, qual que é a tua variável independente? Por exemplo, eu não trabalhei com questionário no meu doutorado. Eu trabalhei com dados secundários sobre aquisições internacionais de empresas. Né? Eu peguei uma base de dados da Thomson Reuters com, sei lá, 300 mil aquisições de empresas e a minha variável dependente foi, né? Qual que era a escolha de estrutura acionária em cada aquisição, né? Isso quer dizer, se você comprava 100% das ações, se comprava 51% ou mais, ou uma quantidade minoritária das ações, né? 50% ou menos. Essa era a minha variável dependente. E o que ia fazer? Bom, aí eu criei, né, as variáveis independentes, né? Não convém aqui explicar, mas é uma outra forma de se fazer, né? Não foi por questionário, né? Aí você tem que explicar como que foi desenvolvido cada variável, né? Ah, não, eu criei essa variável usando dados do Banco Mundial, usando exatamente, né, uma regressão com base num teste fatorial de tal e tal variável da Enterprise Survey. Pronto. Tu tem que apresentar a tua variável. Como que tu calculou ela? Já se for por um questionário, você coloca, né, a escala. A escala utilizada foi do Parasuraman. Né? A escala utilizada foi do HIT. Né? Foi tal escala do HIT que quer medir tal coisa, né? A escala cervical do Parasuraman que analisa a qualidade do atendimento das empresas, né? Muito bem. Isso aqui, né? Questionário e variáveis. Aí, a segunda parte é a amostra. Na amostra, eu acho que é muito importante, principalmente, poder caracterizar a tua, né, o que compõe a tua amostra em referência ao número e a porcentagem. Isso quer dizer, você vai trazer ali, né? Quantas mulheres e quantos homens, né? Número e porcentagem sempre. Isso sempre ajuda ao leitor. Tem que pensar. Isso é uma coisa que a gente nem sempre tem em mente.
que a pessoa que está lendo, ela não sabe o que está na tua cabeça. Tá? A pessoa que está lendo o teu trabalho, ela não faz a menor ideia do que tu estava pensando quando você estava escrevendo aquilo. Tá? Dessa forma, se você não falar, né? O número e a porcentagem de tal coisa, ser bem claro naquilo que você está apresentando, né? Ela não vai saber, ela não vai adivinhar. Né? Então tem que ser bem claro em como você apresenta cada uma das variáveis, né? Porcentagem de homens, de mulheres, e não respondeu, talvez, né? E outros, né? Pode ter ali renda, né? Renda de tanto a tanto, né? De 500 a 1.000, né? Número, porcentagem, tá? Para o leitor ter certeza do que ele está vendo. O que compõe essa amostra, né? E a última parte do método são os testes. Você fala quais testes você vai fazer. Para esse estudo, eu realizei, né? Primeiro uma estatística descritiva, depois uma regressão linear múltipla, ou depois uma modelagem de equações estruturais, né? Você fala qual foi o teste que você fez. Geralmente, estudos quantitativos, eles precisam ter obrigatoriamente pelo menos duas coisas: estatística descritiva e tabela de correlações. Tá? Estatística descritiva nada mais é do que, né? Média e desvio padrão. Tá? Eu sugiro sempre colocar aqui também mínimo e máximo das variáveis, para o leitor entender direitinho o que tem nas tuas variáveis, o que tu está fazendo, como que você está trabalhando com elas, né? Vou colocar aqui até num asterisco aqui, mínimo e máximo. É importante também deixar claro para o leitor se as tuas variáveis sofreram alguma transformação, tá? A gente tinha algumas que iam de 1 a 10 e outras que iam de 1 a 7. Mas depois a gente transformou elas usando uma regra de 3 e agora todas vão de 1 a 7. Dá para fazer isso, né? Aqui você apresenta também, né, no método. O que mais a gente vai ver nos estudos quantitativos, né? Bom, a gente tem algumas opções, vai depender muito daquilo que a gente está tentando analisar. Se você está tentando analisar uma relação entre duas coisas, geralmente a gente vai usar uma regressão linear. Tá? A regressão linear, ela funciona para quase tudo. Tá? Quase tudo. Já, se você está trabalhando com, por exemplo, traçar perfis, a gente pode usar uma análise de clusters, traçar várias relações ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma coisa muito complexa que eu quero ver como que várias relações estão expressas ao mesmo tempo. Aí a gente parte para uma modelagem de equações estruturais. Mas de forma geral, olha, quase tudo que tu precisa de métodos quantitativos, tu resolve com as diferentes formas de fazer uma regressão linear. Vamos dar uma olhada então nesses tratamentos. Aí agora a gente parte para, né? Vou gravar a tela aqui. Tá, eu sou obrigado a tirar essa máscara, senão eu vou ficar ruim.
Pode dar um pause aí. As condições para a realização do trabalho remoto. Como você avalia a qualidade que dispõe em casa, né? De cada coisa. Isso aqui não é tão interessante, eu acho. Né? Não sei. Mas podemos colocar aqui, né? Primeiro, uma das formas que a gente precisa... Será que está captando aqui? Tá. Primeiro, uma das coisas que a gente precisa fazer é resumir algumas coisas, né? Pode ver aqui que o nome das variáveis está super grande. Não dá para trabalhar com variáveis desse tamanho. Então a gente vai colocar aqui condições 1, condições 2, condições 3 e condições 4. Certo? A gente tem aqui, né, 245 respostas e a gente começa por aqui. O que a gente quer, né? Num estudo quantitativo, bom, a gente vai entender que se eu fizer uma média dessas respostas aqui, dessas 4 respostas, eu vou entender as condições que o cara tem em casa, de uma forma geral, certo? Depois, né? Se a pessoa preferia trabalho presencial ou trabalho remoto, né? Para várias questões. Rotina de trabalho, relacionamento, estresse, interação, volume de trabalho, produtividade, conforto, autonomia, né? O que a gente pode fazer aqui, tá? Perceba que a gente tem 3 tipos de pergunta, né? Aliás, 3 tipos de resposta. Ou 4, na verdade. Indiferente tanto faz, que não me diz nada. Não sei dizer que me diz igualmente nada. Prefiro o trabalho presencial e prefiro o trabalho remoto. Uma coisa que eu acho interessante de se fazer aqui é utilizar uma variável dicotômica que a gente chama. A gente pode ver onde que as pessoas preferem, por exemplo, o trabalho remoto, utilizando essa variável dicotômica. 1 e 0. Se ela prefere trabalho remoto, 1. Se ela não prefere trabalho remoto explicitamente, 0. Né? Então, uma forma de fazer isso é, olha aqui, ó, prefiro o trabalho remoto, copiar. Aí selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl L e um substituir. Colocar aqui para localizar, prefiro o trabalho remoto e substituir por 1. Substituir tudo. Viu? Todo lugar onde estava dizendo prefiro o trabalho remoto foi substituído por 1. Agora, e as outras, né? Pô, eu não sei agora fazer exatamente como que é para localizar. Vamos ver se tem alguma coisa para substituir, localizar alguma tipo que seja diferente de. Não. A gente pode colocar o resto, né? Se não tiver um aqui, é 0. Tem que lembrar sempre de tirar o filtro, tá? Porque se a gente não tirar o filtro, a gente vai estar selecionando
com múltiplos filtros. Aí você vai filtrar 2 vezes, não vai dar certo, né? Ah, mas está demorando demais. A gente pode fazer isso de uma outra forma. A gente pode pegar aqui o indiferente, tanto faz, copiar. E substituir por 0. Pegar aqui o prefiro o trabalho presencial. Selecionar tudo. E por último a gente pega aqui o não sei dizer. Opa! Substituir por 0. Pronto. Agora o que a gente fez? A gente transformou essas questões aqui em dicotômicas. Prefiro remoto, né? Todo mundo que dizia prefiro remoto virou 1, todo o resto virou 0. Por quê, né? Ah, mas a gente não está perdendo um pouco de dados com isso? A gente está. Porém, é mais fácil lidar com as coisas assim do que, às vezes, você lidar com uma escala onde você vai ter não sei dizer e... Como é que era? Não sei dizer e tanto faz, indiferente, né? Mas não é obrigado a ter um neutro em toda a escala? Não, senão você pode botar, você falou... Não. Como é que é o nome? Não tem um que é no meio 0, seria o não sei dizer, menos 2 e mais 2. Como é que se chama isso? Não é, Vitor? Como é que se chama? Não precisa necessariamente. Ela pode ser um crescente ótimo, bom, regular, nem péssimo, é crescente. Né? Você tem um 0. Nem isso, nem aquilo no meio. Entendi. Se for nem isso, nem aquilo, no meio é 0. Senão pode ser 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente bota, que a gente não precisa considerar aqui para fazer os tratamentos principais, é o não sei, porque às vezes é a resposta da pessoa. Como uma possibilidade de resposta, tem que dar a chance para ela falar. Eu não sei, eu não tenho certeza, para mim é indiferente, tanto faz, é legítimo do ponto de vista da resposta. Mas o que ele está limpando ali é para poder construir e realizar. Porque a ideia aqui é construir assim, não, eu prefiro o trabalho remoto. Sabe? A gente criou uma dicotômica. Poderia criar uma tricotômica, né? 0 para quem prefere presencial, 1 para quem não respondeu e 2 para quem prefere remoto? Você não acredita? Pode. Neutra e negativa. Quando a gente analisa a postagem, por exemplo. É positivo é 1, é negativo faz consumo, a rede social é neutra, por exemplo, a gente usa 0. Assim, pode, mas não dá uma grande vantagem na análise dos dados, assim, porque aqui tu tá olhando para quem falou especificamente eu prefiro. No outro caso, tu tá olhando e dizendo que o cara que falou eu não sei, ele prefere mais o remoto do que o cara que falou que prefere presencial. Isso também não sei se é verdade. O que a gente criou aqui é uma bem clara assim. Não, eu prefiro o remoto. Mas essa do Fox foi... Prefiro ou não prefiro? Não, foi não sei o que faz. Aí, Até por conta da novidade do negócio, nem todo mundo
diferencial que não tem condição de se avaliar, entendeu? Então a gente pegou aqui só quem explicitamente falou, não, eu prefiro de tal forma, né? Ok, como é que a gente vai chamar essa daqui? A gente pode chamar de remoto. Que remoto? Eu gosto de colocar tudo em caps lock. Remoto 1, remoto 2. Dependendo, ele já pega aqui. Ele vai falar que a próxima é remoto 3. Pronto. Ó, pronto, 13 questões sobre trabalho remoto. Agora, a gente tem essa bateria aqui, que é, né, relação família-trabalho. Que eu vou chamar de família trabalho 1, família trabalho 2, família trabalho 3, 4, 5, né? E aqui a gente tem o contrário, é do trabalho influenciando na família. Então a gente tem trabalho família 1, trabalho família 2. Explicar para ver são as perguntas dentro da dimensão, tá? Isso. Tem a dimensão que eu conheço. E aqui a gente tem aquela sobre... Como é que era o nome dessa escala? Era do comprometimento. E também tem entrincheiramento. A partir de qual é entrincheiramento? Está misturado, mas eu tenho as variáveis que são entrincheiramento. Tá, então me fala. Aqui é comprometimento. Aqui é entrincheiramento. São 3 só de entrincheiramento. Aqui é comprometimento. Comprometimento 2. Aqui é entrincheiramento. Entrincheiramento é a especificidade do meu conhecimento que dificulta minha inserção nas organizações. Sair da FURB significaria para mim perder, parte importante. E se deixasse a FURB? Como é que escreve entrincheiramento? Entrincheiramento? Tá. E aqui é comprometimento. Comprometimento 3. É isso? Comprometimento 4. Comprometimento 5. Comprometimento 6. Muito bem. Ó, já nomeamos, já temos aqui elas ordenadas, né? Aqui a gente tem uma questão, tá? Aqui a gente tem o tipo de variável que ele é complicadinho para a gente lidar com testes quantitativos, porque ela é uma variável aberta. Cada um respondeu o que queria, né? Aí o que a gente faz com isso aqui quando a gente tem métodos quantitativos? Ou a gente transforma isso em algum tipo de variável, né? A gente lê tudo e classifica, por exemplo, como 1 aquilo que falou coisas positivas e 0 que falou coisas negativas. É uma forma, mas, por vias de regra, a gente exclui. Para os testes estatísticos, tá? Naquilo que não é teste estatístico, a gente analisa, né? Gênero. Por via de regra, tá? A gente usa feminino 1, masculino 0, tá?
Não, se bem que a gente nem precisa fazer isso, a gente nem precisa fazer essa transformação nesse caso, sabia? Porque como a gente vai só tratar essas variáveis para que elas se tornem estatísticas sobre a amostra, elas não precisam estar transformadas, tá? Mas uma forma de transformar é essa, né? Outra coisa que a gente pode transformar é, por exemplo, variável etária aqui, né? Coloca 1 para mais jovens, 2, 3, 4, né? Aliás, 1 aqui até 25 anos, 2, 26, 40, 3, 41. Mas isso aqui a gente não vai precisar fazer, tá? Tempo de FURB aqui também é interessante, já está em números, né? E o tipo de profissional que é. Aqui, tá? Esse tipo de variável aqui, se você quiser transformar numa variável de controle, por exemplo, aí o que você tem que fazer? Você tem que criar uma coluna para cada coisa, para o cara poder colocar ali, PSPS. Aí você vai ter ali uma coluna para PSPS que vai ser 1 para sempre que for PSPS, 0 para quando não for. Por quê? Porque é uma variável categórica. Que pode mudar... Pode mudar a percepção da pessoa. Porque como a gente conhece a cultura organizacional, isso faz sentido? Sim. Você não pode mudar. Nas inscrições eu fiz a média de algumas por técnico e professor, 3 professores. Mas professor PSPS do quadro é diferente? É. Substituto. E essas percepções são diferentes. É isso que nós estamos falando. Substituto do titular. Isso... Esse não é o técnico, é o substituto. Né, isso vai depender muito como você vai tratar os dados, né? Bem, mas no nosso caso, será que a gente separaria? Eu acho que para fins do Focus, não no momento, sim. Dá para fazer, né? Não, tá, não. Então vamos deixar como tá. Ok, Aí tem aqui quantidades de horas, o que faz, né? Atividades. Você poderia fazer até no descritivo depois. O que dá para fazer rodar os dados com um tipo e com outro tipo, né? Mas agora nós vamos rodar no geral. Ou tu vai rodar 2 com professor e técnico? Não, vamos rodar no geral. No geral, né? É porque o clima é geral. Aí vamos pegar aqui as variáveis que são do nosso interesse, né? Como para o Focus, né? Já foi... Peraí... Como para o Focus, tá? A gente já tem todos os dados sobre a amostra, tá? Eu acho que a gente não precisa falar sobre a amostra aqui, né? Vamos direto para ver alguns tratamentos. Beleza. A amostra, gente, a Débora fez na descritiva simples, tantos por cento de inicial. Então eu vou pegar aqui, tá? Uma amostra desses... Uma amostra não, eu vou pegar esses dados e vou fazer uma coisa muito importante, na minha opinião. Eu vou copiar para uma outra tabela, né? Fazer aqui uma tabela nova e colar isso aqui, mas eu não vou colar normalmente, eu vou colar aqui, apertando o botão direito e clicando aqui em valores, porque eu só quero os valores. Isso quer dizer que se tiver algum erro aqui nessa tabela, ele não vai aparecer para mim. Né? Se tiver alguma fórmula, alguma coisa assim, ele não vai ser transportado. Tá? Aqui só vem aquilo que é número. Né? Então, se alguém digitou alguma coisa que ficou meio estranha, provavelmente não vem. Tá? É uma forma de se assegurar, né? Aí... mas isso, só para eles saberem, a tabela já foi limpa, né? Antes de passar para o tratamento, ela foi toda limpa, os campos ficaram brancos, ou a pessoa deixou, né? Não tem que passar. Tu já recebesse ela limpa, né? Sim. Ela já foi limpa. Focus para SPSS, eu vou nomear isso aqui. Da forma que a tabela está, com o nome de cada questão aqui em cima e aqui embaixo apenas número,
as coisas se tornam mais inteligentes. Inteligentes como? Inteligentes da seguinte forma: eu posso pegar isso aqui e simplesmente arrastar aqui para o SPSS, tá? E ele já vai, com alguma sorte, magicamente, entender o que eu quero. Ó que lindo! Já está tudo aqui no SPSS, tá? Agora, pessoas prudentes salvam o seu trabalho. Salve seu trabalho. Agora, seguinte, tá? Uma coisa que vocês têm que aprender sobre o IBM SPSS. Esse software é muito fácil. Não acreditem quando as pessoas falam que fazer testes estatísticos é difícil. Não. É difícil se você for usar R, Stata, esses softwares mais avançados. Mas o SPSS é extremamente fácil e extremamente convidativo porque ele trabalha com botões, tá? Então a gente pode vir aqui, né? Apertar no botãozinho Analyze, né? Ou analisar. Descriptive Statistics, né? Ou estatísticas descritivas. Vir aqui em descritivas. E a gente pega tudo isso aqui e joga para cá. Até a gente pode pegar aqui, por exemplo, o entrincheiramento que estava fora do, né? Estava meio fora da ordem e colocar em ordem, tá? Não tem problema. Options, né? Nas opções a gente pode colocar média, desvio padrão, mínimo e máximo. É tudo que a gente precisa. Ok. Pronto. Tadá! Já saiu aqui cada variável com seu N, o máximo, aliás, máximo, mínimo, média e desvio padrão. E a gente pega isso aqui, copia, abre um outro Excel, porque nós somos prudentes e criamos vários arquivos diferentes para não perder nada depois. Depois, na apresentação dos dados, a gente troca aqueles códigos que ele deu para facilitar ali pela frase inteira. Isso é importante. A gente não consegue, é ruim ler só aqueles códigos, não sei o quê, não sabe que família 1, família 2, a gente não sabe. Então a gente volta no instrumento original e faz ela todinha certinha. Aqui se eu fosse colocar, eu colocaria, né? Eu voltaria àquela questão sobre as condições de trabalho, né? Tarará, você pode colocar o enunciado aqui e aqui, né? O que cada uma quer falar, por exemplo. Entendi. Você coloca ali para a pessoa entender, porque só condições 2 ninguém vai entender o que é. Então tá, já traçamos as descritivas de cada uma. Aí o que a gente pode fazer? Poxa, vamos transformar isso aqui em variáveis, né? Variáveis. A gente pode vir aqui em Compute Variable, tá? Essa aqui é uma maneira de fazer. Você pode fazer isso aqui no próprio Excel. Mas eu vou fazer aqui no SPSS porque sim, porque estamos aqui. Né? Condições. Vamos criar uma que seja a média das condições, né? Eu sempre fico meio em dúvida se eu coloco ou não coloco os acentos, mas nas versões mais novas do SPSS pode botar acento, tá? Nas coisas. Nas antigas ele não aceitava tão bem. Vem aqui em funções, function group, né? Aí aqui embaixo vai ter MD mean. Mean é média, né? Média em inglês. Isso aqui, se eu não me engano, não importa se você usa a versão em inglês ou em português, vai ser sempre comandos em inglês, tá? Mean é a média. Aí vou colocar a média das seguintes coisas. Condições 1, condições 2, 3 e 4, né? Tem que dar um espaçozinho aqui entre elas. E ok. Por que não foi? A expressão tem completa. Não, tem que ser mean é igual.
Ou melhor, igual a mim, né? Ah, talvez seja ponto e vírgula. Faz tempo que eu não trabalho com SPSS. Por que não foi? Peraí, vamos abrir aqui de novo. É só vírgula. Foi por isso, né? Botei um, o outro vírgula, condições 3, condições 4. Condições. Pronto, agora computou. Agora, o que que é? Eu criei uma variável aqui que ela é a média dessas 4 questões. Com ela eu consigo ter uma ideia mais ou menos, né, correta de como que a pessoa percebe suas condições de uma forma geral. Lógico, a gente perde um pouco daquela análise granular de olhar para cada uma delas. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir estabelecer, né, relações para cada variável que você tem. Por isso que a gente usa as dimensões. Vamos fazer para as outras nossas, então. Transformar, computar variável, vai ser remoto. Aí eu vou ter uma ideia de, né, o quanto que as pessoas preferem o trabalho remoto. Aí vai ser remoto 1, vírgula, remoto 2, remoto 3, remoto 4, remoto 5, remoto 6, remoto 7, remoto 8, remoto 9, remoto 10, remoto 11, remoto 12, remoto 13. Pronto, ó, já criei. Vamos transformar a próxima aqui. Vamos pegar aqui a família trabalho. Família trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Feito. Agora trabalho e família. Um, 2, 3, 4, 5. Aqui eu só estou criando as variáveis, né? Tirando a média das dimensões para ter ali uma coisa só. Aí, comprometimento. Comprometimento 1, comprometimento 2, comprometimento 3, 4, 5, 6. Por último, a gente tem, né, entrincheiramento. Entrincheiramento 1, 2, 3. Ok. Dessa forma, a gente tem aqui a média para essas nossas, né, para essas nossas variáveis, tá? Eu gosto de tirar também aqui uma análise de descritivos para essas médias também. Que não é nem para uma questão de análise, as condições deu mais alto do que tal coisa. Não, nem é para isso. É porque aí o leitor ele tem a ideia de como é que é, né? Mínimo e máximo, por exemplo, ele entende daí que remoto vai de 0 até 1. Sabe? Ele entende qual que é, como que esses dados estão dispostos, né? Aí, pronto, chegamos a
a parte que nos interessa um pouco mais. Vamos começar fazendo uns testes simples, né? Estatística descritiva, né? Já fizemos. Correlação. Para que serve correlação? A correlação, ela serve, na verdade, para a gente entender qual que é a relação entre as coisas, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma aumenta, a outra diminui. Porém, ela não permite a gente tirar conclusões muito grandes, tá? Para a gente tirar conclusões científicas mesmo, a gente precisa usar uma regressão linear. Correlações, elas vão dar uma ideia de como que esses dados eles estão estruturados, se eles têm uma relação entre eles. A gente, na verdade, não quer que tenha relações muito altas entre as coisas. Porque se a gente tiver, por exemplo, uma relação de 90% entre duas variáveis, a gente não precisava ter analisado as duas, porque elas são iguais, elas são a mesma coisa, sabe? Mesmo sendo dimensões diferentes? Mesmo sendo dimensões diferentes, significa... Quanto mais eu estou estressada em casa, mais eu me estresso no trabalho. Isso me representa um estresse geral. Então, eu diria que as duas coisas não podem estar em duas dimensões diferentes, porque tu está falando da mesma coisa. Entendi. Foi daí, por isso que eu faço a regressão depois. É. E aqui, ó, para todos os efeitos, sempre que a gente está trabalhando com ciências sociais aplicadas, ciências humanas, essas coisas, a gente vai usar Spearman, a gente nunca vai usar Pearson, tá? Porque Pearson pressupõe que você vai ter uma distribuição normal. Distribuição normal é uma coisa que acontece muito raramente quando a gente está falando de comportamento, tá? Ela acontece quando a gente está falando de natureza. Se a gente pegar aqui a média de altura numa sala de 100 alunos, tá? Ou dos alunos da FURB, a gente vai ter, né, o quê? Poucas pessoas abaixo de 1,60 m, pouquíssimas abaixo de 1,50 m, a média vai estar ali por 1,70 m, e depois 1,80 m cai um pouco, 1,90 m cai, 2 metros cai lá embaixo. Isso é o quê? Isso é uma distribuição normal. Quando você tem pouca gente bem abaixo da média, você tem uma média com uma predominância bastante grande e depois, né, uma quantidade muito acima da média, pequena também. Quando a gente tem questionários, é impossível a gente ter uma distribuição normal, tá? Por quê? Porque sempre vai pender mais para lá ou mais para cá, né? Nunca está numa distribuição normal. Então sempre usa Spearman, tá? Por quê? Porque ele daí utiliza, né, a ordem dos dados ao invés da sua própria coisa, mas é uma questão muito técnica. Ó, já temos aqui algumas correlações, né? Vamos colocar aqui. Correlações, então. Perceba que aqui a gente tem essa matriz, ela está espelhada, né? Por que que ela está espelhada? Porque aqui, por exemplo, a gente tem entrincheiramento aqui, a gente tem entrincheiramento aqui. É a mesma coisa, tá? A gente tem condições aqui, remoto aqui, remoto aqui. Então, 0,465 vai ser igual aqui e aqui, 0,465. Então, o que que a gente faz? Na maioria dos trabalhos, a gente pega essa parte aqui de cima da matriz e a gente exclui ela. Por quê? Porque é redundante. Assim fica mais elegante, né? Pô, e a gente... Opa, não, aqui foi demais. Peraí. Pronto, é só até aqui e até aqui. Pronto. E outra coisa que é redundante aqui é o N, né? Como a gente tem o mesmo número de respondentes para tudo, a gente pode excluir esse N. A gente tem que tirar as redundâncias das tabelas, senão as tabelas ficam gigantescas e na verdade elas não estão trazendo nenhuma informação, né? Pronto, ó. Vou fazer aqui um... Pronto. Beleza. Pode ver que o sig também aqui é redundante porque a gente já tem marcações de significância aqui, utilizando cutoffs, pontos de corte. Então a gente pode tirar isso aqui também. Sim.
pronto, ó, aqui muito simples, né? E aí a leitura dele. Vou explicar para ele usar o zero. Tirar aqui também. Ó, quanto maior o número aqui, mais forte é a relação entre essas duas variáveis, né? Se a gente tiver um número próximo, e assim, ó, essa relação ela vai de 0 a 1. Isso quer dizer, a relação maior que tem é 1. Remoto com remoto, é ela com ela mesma, é 1. Agora, remoto com família-trabalho. Ah, é negativo 312. Significa o quê? Que quem prefere trabalho remoto vai ter uma relação família-trabalho pior. Que é uma conclusão interessante. É isso que diz a teoria, será? Não sei. Né? Aqui, trabalho-família e família-trabalho. Quanto maior for trabalho-família, maior vai ser família-trabalho. Por quê? Porque a relação é positiva, 0,56. Então, ela está correlacionada em 56%, né? Quando um aumenta em 1, o outro aumenta em 0,56. Tipo, quando um aumenta em 1%, o outro aumenta em 0,56%. Ok? Sacou? Quando dá negativa, daí a relação... A relação é negativa quando o resultado é negativo aqui. Quando um aumenta, quando aumenta a família-trabalho, diminui condições. Né? Aí a gente tem que olhar sempre com base na lógica e na teoria, né? As condições do cara não dependem da relação família-trabalho dele, mas talvez a relação família-trabalho dele depende das condições que ele tem para trabalhar em casa. Me parece mais lógico, né? Então, a direção da relação sempre vai partir da lógica e não dos dados. Né? Aqui a gente tem descritivos. Aqui a gente tem correlação. E o fato de cada dimensão ter uma escala diferente não interfere na correlação? Não. A cada dimensão tem uma escala diferente, não interfere em praticamente nada, assim. Só quando a gente vai fazer, por exemplo, aquelas análises simplesmente descritivas, a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque, se vai de 0 a 1... Eu não posso dizer que, porque vai de 0 a 1 e deu 0,75, que está menor do que a outra que deu 3, só que vai de 0 a 10. Né? A gente tem que ter esse tipo de coisa em mente. Né? Agora, já fizemos descritivos, já fizemos correlação. A gente pode fazer clusters. Clusters a gente vem aqui... uma outra coisa que é interessante de se fazer também, tá? É a coisa do alfa de Kronberg, tá? Que eu acho mais interessante antes. Para que serve esse negócio? Para analisar a confiabilidade de cada escala. O que a gente quer? A gente quer que o alfa seja alto. Alto quanto? Acima de 0,8, ó. A gente colocou aqui, né? As variáveis das condições. Deu 0,85. Eu faço alfa por dimensão. Tá. E o principal da variação quando assim, né? Junta, não tem uma escala, outro tem de outra, outro de outra, quando eu pego na mesma dimensão variáveis de diferentes autores. Isso não é muito bom, assim, a gente evita. Uma lista de coisa, né? A gente evita. Mas dimensões dá. Pego a dimensão de um e a dimensão do outro. Desde que elas estejam separadas, Sim. dá. Mas mesmo tu misturar em estudos avançados, tipo de uma tese, alguma coisa assim, não? Tu pode até, sendo bem técnico, tu pode misturar as questões de duas escalas diferentes se tu tiver uma boa explicação para isso, né? Eu estou criando uma escala nova e eu vou juntar as dimensões de duas escalas aqui. Só que o que tu tem que fazer daí é aquele teste de validação de escala usando uma análise fatorial, né? Tá. Aí tu tem que fazer uma fatorial e todos os fatores têm que dar juntos. Tu tem que fazer a fatorial antes de aplicar? No pré-teste, talvez. É a melhor forma, né? Faço o pré-teste, ponho a fatorial e depois volto para o campo com a nova versão. Tu vai ter que fazer provavelmente vários pré-testes fazendo alguns pequenos ajustes, né? Porque o que provavelmente vai dar é assim, se tu tá colocando duas escalas juntas, aí tu roda isso e roda
e roda o pré-teste com, sei lá, 100 pessoas. Aí vai dar elas separadas no pré-teste. Daí tu vai ter que buscar outra escala ali. Se der tudo junto, daí tu, na verdade, está olhando e falando, ó, essas duas escalas, elas são iguais. Ou, excluindo essa variável aqui e essa daqui, elas ficam iguais e a gente pode juntar. Mas eu não vejo um sentido teórico para juntar as coisas assim. Aqui é o remoto. Analisar aqui. Pegar aqui família trabalho. Opa. Pode ver que todas as estatísticas aqui estão dando acima de 8, né? Isso provavelmente acontece porque a gente tem escalas validadas, né? Se elas fossem... Mas essa toda aí, Débora, é do mesmo? É do mesmo. Tirando o trabalho remoto, né? Essa não. Mas aí é independência, não precisa usar como entendi. Oh, mas trabalho remoto deu 0,9. Deu um resultado bom. Vou pegar aqui comprometimento também, que vai dar alto, provavelmente. Ó, 0,9. E a última que a gente tem o entrincheiramento, que deve dar baixo. Sabe por quê? Porque a gente tem apenas 3 questões, tá? E o alfa, ele é inflacionado pelo número de questões que tu tem. Então, o entrincheiramento, eu acho que vai dar 0,6. Vamos ver? 0,4. A bola de cristal aqui, é só o que falta. O que isso quer dizer pra gente, tá? Sendo bem objetivo, 0,45 está abaixo até de 0,5, que é aquilo que o Cromba fala. O Cromba coloca um ponto de corte de 0,5, depois o Hare colocou um ponto de corte de 0,7, tá? Usa-se geralmente o de 0,7 e o de 0,5 é uma desculpa para quando não deu 0,7. Quando não deu 0,5, aí a gente recomenda tirar, não trabalhar com isso aqui como se fosse uma escala. Né? Agora, o que podemos fazer? Agora sim, né? Vamos fazer aquela coisa dos clusters. Classificar clusters de K-médias. A gente vai colocar as variáveis e não vai colocar entrincheiramento porque não deu um alfa satisfatório, né? A gente coloca para cá e coloca aqui o número de clusters. Eu já tiro o entrincheiramento de todas as análises. De todas as análises. Descritiva também eu posso deixar e depois explicar isso. Eu acho que tem um ganho maior, não? É uma escolha. Até para explicar por quê. Tá, mas daí eu vou ter que fazer, eu faço a descritiva, depois eu tenho que abrir um novo capítulo para a estatística e explicar isso. Explicar isso porque Aí sai sim, fora. aí eu faço o alfa depois da descritiva. Aí, Na minha opinião, tá? Para um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, sim. Deixa e depois você tira. Para artigo científico, tu tira desde o início. não tem espaço, né? Não tem espaço e tu já tem um produto pronto. Não, ok. Entendi. Aqui vocês querem que coloque ou tire? Tira. Tira, né? Aqui, né? Condições remoto, família, trabalho, família e comprometimento. Agora, a gente tem uma decisão importante. Número de clusters a serem analisados. Eu gosto de colocar 3 ou 4. Eu gosto de 3. Tá? 3, às vezes dá um bom resultado, às vezes dá um resultado meio pobrinho, porque fica um alto, um baixo e um médio.
4. Então vamos fazer 4. Vamos olhar 3 primeiro. Acho que 3 vai dar bom. Ó, aqui é clusters, né? Ah, não. Aqui é alfa. Aqui é clusters. Né? A gente tem aqui, então, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Tá? E aqui a gente tem o centro, né, o final do centro de clusters para cada um. Isso quer dizer, a média desse cluster é 4,26, né, para condições. Para remota, 0,54. Para família trabalho é 1,4, para trabalho e família é 1,7 e para comprometimento é 3,9. Estou vendo muita diferença aqui. Me parece assim, né, as principais diferenças. Esse aqui é um cluster que ele tem condições nem tão altas assim, mas também são altas, na verdade. 0,3 é ok. Tá? Não gosta de trabalho remoto. Vou dar até um zoom aqui. São os presentes. Não gosta de trabalho remoto. Tem uma relação trabalho-família boa. Peraí, mas aí a gente tem que ver como é que isso aqui foi escrito. Trabalho e família. Né? As variáveis são negativas. Elas são negativas? Então, ó... É conflito, não é? Não está na tabulação. Calma lá. Oi? Não tem Não, mas não é para positivar, não é aquela. Esse coisa que fala aí da interface de conflitos e interface positiva, ele usa as duas. Quando a gente adotou no Focus e ficou um questionário muito grande, a gente usou só de conflito, que a gente achou que era mais Ok. interessante. Então a gente tem aqui conflito família-trabalho. Não é o que é positivo, não é só positivar, é diferente daquela que é negativa, a gente Tem inverte que a escala. inverter. Não é esse caso. Tá, entendi. Agora entendi. Né? Ó, o cara... Conflito é algo. Essa é a escala de conflito. O que dá todo sentido para a coisa. E não a interface positiva. É que, na verdade, A teoria fala das duas. Então, nesse caso, faz todo sentido. quando a gente nomear, talvez se a gente nomeasse conflito, família, trabalho, a gente já conseguia ver o que fosse interessante. Tá bom. Então, se a gente botasse o nome, facilita na interpretação. Até porque eu tenho Tem uma dificuldade aplicação, aí tu já consegue... Pronto. Aqui, ó. Então, aqui, já coloquei aqui, então. Conflito, família, trabalho, conflito, trabalho, família. Agora sim, Tá? a pessoa conflituosa, A pessoa que tem mais conflito, família, trabalho, trabalho, família, ela tem uma preferência por trabalho presencial, né? E tem um comprometimento alto também. Aqui, essa pessoa aqui tem comprometimento alto, condições alta. Essa aqui ela tem menos condições do que o resto, mas essa diferença não deve ser tão grande sim, para falar a verdade, porque é de 3 para 4, tá? Não dá para dizer que é uma coisa determinante. Mas essa aqui, né, já tem um pouquinho mais alto. Tá ok com trabalho remoto, né? Mas não é a que mais prefere trabalho remoto. Conflito trabalho-família baixo, conflito família-trabalho baixo, conflito trabalho-família um pouco mais alto. É o cara que leva, né, problema do trabalho para casa e, né, tá ok com o trabalho remoto, tem um comprometimento alto. Esse aqui também tem um comprometimento até que alto, tá? é o cara da paz. Conflito baixo, condições altas, até prefere trabalho remoto. Aí, tá? Quantos estão em cada cluster, você perguntaria? E eu te responderia, dá para saber, tá? Uma vez me falaram que isso aqui não dava para saber. Mentira! Claro que dá para saber. Não sai automaticamente ali embaixo da tabela, eu não sabia que tinha que botar no braço. Pois é. Sai aqui, que sai aqui em duas tabelinhas diferentes, daí é só botar aqui, né? 83, né? 97, 64. Tá, esses são os teus 3 clusters, né? Aqui é o N em cada cluster, número de pessoas. Então, nós temos os moderados, a maior parte dos moderados. Não, nós temos equilibrado. Tá bem equilibrado, na verdade. Isso, dá para deixar só 3 ali, né? Eu gostei desse resultado. Eu acho que poderia deixar esse 3, É. eu tenho uma Porque certa é uma questão de segmento. Quem são as pessoas que a gente
pesquisas... Nós separamos 3 segmentos, os estressados... a gente pode nomear, por exemplo. Teria que ter um outro grupo. Entendeu? Daí a gente tem que nomear diferente. Eu que nomeei agora assim. Grupos comportamentais que a pesquisa verifica. Entendeu? Aí tu junta toda a pesquisa e gira o que tem para nós. Aí a gente pega esses nomes, por exemplo, aí quando ele falou ali, né? Você O cara tem chama conflito alto na família, conflito alto no trabalho e não quer ficar remoto. Estressado. Entendeu? Os resultados daquilo tudo deu assim. Se botar tipo 2 clusters vai ficar. Fica ruim, fica muito pobre se botar 2 clusters, porque um geralmente vai ser o que respondeu tudo alto e outro tudo baixo. Não dá essa. Tá? Porque ele pode fazer estratégias de segmento, desenvolver estratégias de comunicação para nesses diferentes segmentos, entendeu? Ele gosta de 4 e gosta de 3. Porque um é captar e outro é. Aí, né? O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode olhar para isso aqui e analisar uma regressão linear, né? A gente vem aqui em Analyze Regression Linear. Qual que é a nossa variável dependente? Bom, o foco aqui é analisar o comprometimento, porque a gente quer saber, né? Poxa, vamos ver o que aumenta ou diminui o comprometimento organizacional das pessoas. Vamos colocar as outras variáveis como variáveis independentes, menos entrincheiramento, porque ele não teve uma consistência, né? Rodou. Muito bem, ó. A gente tem um resultado bastante pobre aqui, tá? A gente até tem uma relação, mas a significância aqui dessa equação ficou acima de 0,05. Isso quer dizer, essa equação aqui não tem um resultado significante. E eu olhando o R quadrado aqui, o R quadrado está mal também. Tá ruim. Vamos destrinchar isso. O que ele mede e para que ele mede? Como se deu? Aqui a gente está vendo se tem alguma relação entre essas variáveis, condições, remoto, família-trabalho e trabalho-família, sobre o comprometimento organizacional da pessoa. Eu escolhesse 2 coisas, mas o comprometimento é uma dimensão ou é uma... Comprometimento é a dimensão comprometimento. A dimensão inteira. E as outras são todas dimensões também. Tu viste a relação entre as dimensões. Entre condições, remoto, família-trabalho e trabalho-família, sobre o comprometimento. Tu tem que dizer o que sobre o quê? Isso. Né? Baseado na teoria. Baseado na teoria. E a gente chegou à conclusão aqui que não há uma relação, porque essa equação, aqui o sig deu muito alto. O sig a gente quer que seja baixo. Por quê? Porque aqui a chance de erro. A chance de erro é muito alta. Isso quer dizer que essa relação não está bem explicada por essa equação que eu tracei. Em outras palavras, essa equação aqui é lixo. Não serve para a gente. Então a gente descarta. Eu posso ir tentando outras para... Aí a gente pode testar outras. A gente pode testar, por exemplo, vamos ver se há uma relação entre preferir trabalho remoto e condições para trabalho remoto. Aqui o sig deu 0,00. Quanto mais condições, mais o cara quer trabalhar remotamente? Isso, e a relação foi positiva. Quanto maior, né, melhores as condições, significante aqui. E eu ponho para quê? Não faz diferença. A sequência não faz diferença nesse caso. Eu posso colocar as outras também. Trabalho, família e família-trabalho aqui. E o que na prática? Não deu. O que me traduz significância? É significante. E? O que é significância? Significância é quando a gente tem, digamos assim, uma validade estatística daquela relação. É um ponto de convenção. Então, tá? É convencionado originalmente foi feito pela Associação Americana de Psicologia, a APA, tá? Foi convencionado que quando a gente tem uma significância de 0,05 ou menos, essa relação pode ser considerada estatisticamente válida, isso quer dizer significante.
Eles afirmam que é praticamente descritivo. O que, tá? O que é essa significância estatística? Lembra quando a gente fala que, tal, por exemplo, agora nas pesquisas eleitorais, né? Esse resultado, ele está dentro de uma margem de erro de 2 pontos percentuais, com 95% de confiabilidade. Isso, é a mesma coisa, só que invertido. Isso, 95%. Os índices de pesquisa é no máximo, no mínimo 95, a gente trabalha com 97 alguns estudos. É a mesma coisa. Isso. O mínimo 95 é, na verdade, né, 95% menos os 5%, que é 0,05. É a mesma coisa, só que ao contrário, né? A gente tem, na verdade, tu poderia olhar aqui para o SIG como a probabilidade de erro, né? É porque tem uma coisa que se faz muito na estatística, que é apresentar coisas que poderiam ser percentuais. E erro no sentido de estar fora da margem de erro prevista no estudo. Isso. Chamando de erro. Isso. Eu faço um estudo 100 vezes, 95 delas, que é confiança. Os resultados vão estar enquadrados dentro daquela margem de erro prevista determinada pelo estudo. Importante, tá? Não. E aí essa é a tal da diferença. Tem algumas diferenças sutis quando a gente vai trabalhar com estatística. O pessoal formado em estatística vai falar aqui, né? Que a gente assassinou a estatística toda aqui. Mas para fins que a gente está olhando aqui para práticos de tratar dados para graduação, é isso, né? A gente quer uma significância, né, aqui abaixo de 0,05, que significa que a gente tem 95% de certeza que essa relação que a gente está falando que existe, realmente existe. Tá? Se a gente tiver, né, uma relação de... aqui a significância deu 0,10, né? 0,1. Também há uma relação, tá? Só que a gente não tem tanta certeza que ela é validada, né? É uma coisa muito de convenção. A convenção é 0,05, tá? Mas se der 0,10, tu tá quase lá. Agora, se der 0,2, não, aí não. Aí tu tem 80% de chance de estar errado. Aliás, 20% de chance de estar errado, tu tem 80% de chance de estar certo. Então você está errado. 20% de chance de estar errado, né? Para que a gente num TCC de graduação pode não ser grande coisa, mas para o cara fazendo uma vacina é muita coisa, né? Exatamente, né? E é por isso que tu tem que ter uma amostra muito grande para tu ter certeza, né? E aí tem alguns fenômenos que a gente vai ver. Poxa, se você vai ter amostras muito grandes, você tem uma chance de dar significância muito mais facilmente, né? Por quê? Porque, né, você tem mais dados. Você vai ver que os efeitos são pequenos às vezes, mas a significância está lá. Acontece. Agora, vamos partir para outra coisa. Aqui a gente já salvou esses dados, né? Aliás, tem mais alguma relação que vocês queiram traçar aqui? Bom, qualquer coisa, é só pegar o vídeo e traçar com base no vídeo, né? Estamos gravando para poder aprender a fazer, né? Aqui a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, né?